no meio da palestra, tacar a pedra no palestrante e falar, não, você está errado, não é assim. Fiquem à vontade. Tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 trata das nossas aflições e trata das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nos disse Jesus. Agradeço ao amigo que me aguentou ontem e veio aqui hoje para aguentar a mesma palestra. Ontem eu estava aqui no caminho da verdade. Ele falou que ele gostou tanto que ele veio para o bis. Coragem. Isso é coragem. Então vamos lá. Por que eu escolhi esse tema? Eu tenho olhado. Quanto tempo que eu tenho, Roberto? Quanto tempo que é de palestra? De palestra? É. Até 40 minutos, né? Mas passar um pouco, não. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque eu tenho visto no centro muitas pessoas com problemas de depressão. Muitas pessoas com problemas de tristeza. E muitas pessoas recorrendo ao centro porque familiares cometeram suicídio. Né? Então, às vezes, quando a dor bate na nossa porta, nós viramos o nosso rosto em direção a Deus. Essa que é a verdade. Às vezes, quando está tudo bem, está tudo tranquilo, na nossa vida está tudo em ordem, às vezes a gente se esquece um pouco de Deus. Né? Às vezes a gente esquece até de fazer uma oração, né? Nessa vida tribulada que a gente vive. Por isso que eu escolhi esse tema das aflições. O capítulo 5 é o capítulo mais extenso do Evangelho. Vocês podem olhar lá. O capítulo 5 tem muito conteúdo, tem muita coisa. Então a gente vai desenvolvendo o capítulo quando o capítulo acabou, tá, gente? Assim, quando não der mais para falar dele, a gente marca outro dia e continua falando do mesmo capítulo, porque ele é bastante bom. Então o que eu pretendo tratar hoje com vocês? As causas das nossas aflições, né? A justiça dessas aflições, as causas atuais das nossas aflições, as causas anteriores das nossas aflições, o esquecimento do passado e os motivos que a gente tem que ter para nos resignarmos. Esse é a base da nossa palestra de hoje. E se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre suicídio e loucura. Então vamos começar pela justiça das nossas aflições. Às vezes, se a gente não observar a vida futura, vamos dizer assim, a vida futura, para quem quiser estudar, está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da nossa vida após essa vida, né? A nossa vida continua. Se a gente não acreditar na vida futura, fica muito difícil da gente acreditar na justiça de Deus, não é assim? Porque quando a gente observa a nossa vida de relação, a nossa vida encarnada, aqui na Terra, a gente observa assim, às vezes, como se Deus tivesse filhos preferidos. Não é assim? Não tem outra vida, não tem vida futura. Então, a pessoa que não crê em reencarnação e não crê na vida após a morte, fala assim, poxa vida, Deus é parcial, né? Deus prefere uns. Uns são mais afortunados do que outros. Uns sofrem menos. Mas quando a gente diz que alguém sofre menos, a gente está fazendo um julgamento. Na realidade, a gente não sabe. Porque o que a gente enxerga é a capa. Vocês olham para mim, enxergam uma pessoa aqui, e vocês fazem um julgamento. Ah, ele é feliz, ele é legal, ele é chato. Mas a gente não sabe, a gente está julgando, né? Então a gente crê que existem pessoas que são mais afortunadas e pessoas que são castigadas. A pessoa nasce cega, nasce muda, nasce com deficiência mental, com deficiência física. Não é assim? Se tivéssemos uma vida só, não poderíamos considerar que Deus fosse misericordioso, justo e bom. Concordam comigo ou não? Se Deus é misericordioso, justo e bom, e acho que todos aqui acreditam nisso, né? Não haveria diferenças. Né?
todos teríamos, por exemplo, a mesma situação social. Cada um ia ter a mesma grana na conta bancária. É possível isso? Isso é impossível. Né? Cada um teria uma casa igual, seria uma casinha igual a outra. Ninguém seria mais do que ninguém, todos teríamos o mesmo carro, todos teríamos a mesma condição, não é assim? Só que essa vida perfeita, ela não existe no mundo de provas e expiações. Né? Então a gente tem que aceitar essas diferenças. E aceitando essas diferenças, a gente enxerga a justiça de Deus, crendo na vida futura. Porque se a gente não quer acreditar na vida futura, esquece, a gente nunca vai acreditar que Deus é justo. Que o que a gente passa aqui na terra é justo. Certo? Então falamos da primeira parte. Agora vamos para a segunda parte, que é a mais complicada. As causas atuais das nossas aflições. Quero pontuar que nem tudo na nossa vida é karma. Porque às vezes a gente fala assim, né? Ah, isso deve ser karma, não é possível. Que dificuldade é essa? Não é assim que a gente fala? Que coisa difícil. Só que as causas atuais das nossas aflições são causadas por nós mesmos nessa vida. O que causa nossas aflições? Primeira coisa, são duas coisas que eu preciso pontuar: o orgulho e o desejo. Vamos começar pelo desejo. Nós somos seres materiais ainda, né? Estamos na matéria, somos seres materiais e queremos coisas materiais. É ou não é? Eu quero. Não é? Eu quero um carro melhor, se eu puder ter uma casa melhor, eu vou querer ter. Se eu quiser poder ter um sítio, eu vou querer ter esse sítio. Não é assim? Desejo, busca. E às vezes essa busca nos traz aflição, porque nós às vezes não podemos ter o que queremos. E como somos seres materiais, pensamos muito mais nas coisas materiais do que nas coisas do espírito. Não é assim? A gente conduz dessa forma. É só a gente prestar atenção. Às vezes a gente vai vivendo e não vai prestando atenção naquilo que é verdadeiro. Então a gente tem que observar esses fatores. Se a gente pegar lá, e essas coisas materiais, o desejo, às vezes até o desejo da mulher do outro, o desejo do marido da outra, né? O desejo do que o outro tem, isso vai nos causando cada vez mais aflição. Se a gente observar, Jesus nos avisou disso lá atrás. Quando ele nos ensinou a oração que endereçamos ao Pai, o Pai Nosso, tem lá uma parte que ele diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Lá atrás isso, há 2000 anos. Então, ele não falou qual tentação, falou? Falou. Então é qualquer tentação. Estava brincando ontem lá no Caminho da Verdade que a minha tentação é churrascaria. Chama assim? É churrascaria, minha tentação. Eu passo na frente da churrascaria, parece que tem algum irmãozinho espiritual que me puxa. Vem para dentro. E faz bem, gente. Eu não posso passar perto. É assim, né? Processo obsessivo é assim. Quando a gente não pode ir para o lugar, a gente não pode nem ir. Senão a gente cai, né? E churrascaria é assim, você come. Estou pagando. Come. Fica estufado. Não é assim? Vai para casa, dorme. Chega à noite, a esposa fala assim: quer jantar? Não, estou estufado. Não é assim que acontece? Então a gente tem que observar essas coisas. Fez bem para mim? Claro que não. Eu comi em demasia. Eu sei que isso fez mal para mim? Sei. Mas mesmo assim ainda eu faço. Então eu tenho de me policiar. Essas são as tentações da nossa vida material. O homem, por exemplo, que sai de casa, nem é mulherengo. Às vezes ele não quer nem fazer. Só que quando
a gente tem uma certa dificuldade, a prova aparece. Né? Aparece aquela mulher para dar em cima dele, bonita ainda. Ele fala, misericórdia, e agora? Não é? Não é assim que acontece? E com a mulher é a mesma coisa. Né? Nós vivemos sempre provados na nossa vida. É desse jeito. E somos orgulhosos. Todos nós somos orgulhosos. A prova disso é que estamos aqui reencarnados nesse mundo. Tem um amigo espiritual que diz assim: enquanto houver orgulho no orbe planetário, ainda serão necessárias reencarnações retificadoras. Então somos orgulhosos, temos muita dificuldade em perdoar, temos muita dificuldade em aceitar o outro como ele é. Olhamos para o nosso ambiente familiar, estamos sempre em conflito. Olhamos para o nosso ambiente de trabalho, também estamos sempre em conflito, a gente nunca está em harmonia com todos. Não é complicado isso, gente? E quando chamam a atenção da gente? Como a gente se comporta quando alguém nos chama a atenção? Todas essas coisas são motivos de aflição no nosso coração. Somos ansiosos. E a ansiedade é sinal do nosso orgulho. Porque a gente não sabe esperar, a gente quer tudo na hora que a gente quer. A gente às vezes nem respira, a gente não pensa. E vamos nos afligindo. E o desejo faz isso conosco. Desejo está totalmente ligado ao orgulho. Quanto mais eu quero as coisas e eu não consigo ter, mais aquilo me aflige. E às vezes eu não tenho condição, vou numa loja e compro. Porque eu quero. Eu vou lá na Casas Bahia e faço uma Bíblia assim, ó. E ponho aquela televisor de 65 polegadas na minha sala, que em uma semana já não vai fazer diferença na minha vida. Já não vou estar mais me importando. O televisor vai ser legal no primeiro, no segundo dia, terceiro dia, no quarto dia já estou acostumado. Vai fazer o mesmo efeito do outro. Não é assim? E a gente se engana. Quero trocar meu carro. Quero trocar meu carro. Às vezes o carro está até bom, mas eu estou já até procurando defeito nele. Porque eu quero trocar. Não, está velho. Quero status. Quero um carro. Mas Fábio, é pecado querer ter um carro? Não. Mas você pode ter? Você tem que fazer essa pergunta. Eu posso ter? Porque se eu não puder ter, eu vou me afligir, porque eu vou fazer uma dívida e não vou conseguir pagar. Não é assim que acontece na nossa vida? Eu trabalho com imóvel, vivo vendo isso acontecer. Às vezes a pessoa não tem condição de comprar aquele imóvel, mas ela vai lá, ela faz uma falcatrua, ela muda o imposto de renda para dizer para o banco que ela ganha mais. Sabe? Fazem isso. De repente, inadimplente. De repente, vão lá e tomam minha casa. E aí? Aflição. É loucura. Então, tudo que acontece na nossa vida é culpa nossa. Nossa mesmo. Nosso orgulho, né? Nosso orgulho. Tudo que acontece na nossa vida. Não tem nada na nossa vida que não seja culpa. Até as nossas doenças são culpa nossa. Porque toda doença está ligada ao sentimento. Só existem dois tipos de doença. A causada pelo nosso sentimento e as doenças expiatórias. Certo? Então as doenças, vamos focar primeiro nas doenças do sentimento. A gente vive, por exemplo, nervoso. A gente é sempre nervoso. Eu, por exemplo, eu pareço o Pateta quando entra dentro do carro. Sabe, você já viu aquele desenho do Pateta? Que ele vai ficando nervoso, bravo. Se transforma, né? Se transforma, eu sou assim. Antigamente eu tirava a cabeça para fora e xingava.
Minha mulher falava assim, você vai arrumar uma briga, um dia você toma um tiro. Né? Hoje eu só xingo em pensamento. Depois que eu xingo em pensamento, eu me corrijo. Eu falo assim, vai com Deus, Senhor, vai com Deus. Já melhorei, né? Antigamente eu brigava. Aí um outro dia eu xinguei e falei assim, meu Deus, se alguém lá do centro me ver, eu xingando desse jeito. Se um deles, hein? Que vergonha. Isso é orgulho meu. Orgulho meu. Né? Eu não estou pensando no meu erro, eu estou pensando no que o outro vai achar de mim. Certo? Isso é orgulho. Olha como a gente é orgulhoso. Então, voltando lá para a doença. Todo um sentimento negativo que a gente tem dentro de nós, e a gente represa ele dentro de nós, vai nos causar uma doença. Todos. Por exemplo, eu tenho muita raiva, eu tenho ódio, eu guardo ressentimento e mágoa de alguém. Será que a gente faz isso? Não. Não. Imagina, não. Não faz. Então a gente demora muito para perdoar. A gente tem ressentimento, é o sentimento mais triste que tem, me fala o vô Francisco. O vô Francisco fala assim para mim, Fábio, ressentimento é a coisa mais triste que tem, porque o ressentimento significa sentir de novo. Então toda vez que eu lembro aquilo que me foi feito, eu me machuco de novo, e vou me fazendo mal, e aquilo vai ficando dentro de mim, aquela mágoa significa água, aquela água parada, represada dentro de mim, e a água, o que acontece com a água parada? Ela não apodrece. Aí essa água vai apodrecer aonde? Dentro de nós. Então nós causamos a nossa doença. Aí a gente ficou doente. Aí a gente vai no médico, não é assim? Aí o médico vai dar um remedinho. Vou tomar um remedinho, vou melhorar. Melhorei, graças a Deus. Só que eu não tratei a causa. Qual que é a causa? O sentimento doente. Se eu não trato a causa, quando eu parar de tomar um remedinho, daqui a um pouco o que vai acontecer? Vou estar doente de novo. Por exemplo, se é o estômago, meu estômago vai doer de novo. Então é Deus te avisando. Quando a doença é um aviso de Deus. Olha, tem alguma coisa dentro de você que não está bom. Tem alguma coisa dentro de você que está precisando ser reformado. Está precisando mudar. Só que a gente é duro de mudar, não é assim? A gente não gosta de mudar. Qualquer que a gente falou em mudança já dá um trimelique na gente. E às vezes, se a gente não muda, a gente não cura. As mudanças são positivas na nossa vida. Para tudo. Se eu estou lá aflito no meu serviço, que eu estou ganhando pouco, eu quero uma promoção, por exemplo. Só que eu não faço nada para ter essa promoção. Eu não estudo, eu não sou proativo, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu faço todos os dias. Eu vou ser promovido? Não. Eu não estou me preparando, eu não estou me modificando. E assim é na nossa vida, conosco mesmo. Eu olho no espelho e falo assim, nossa, eu preciso mudar isso em mim. Eu ainda tenho muito orgulho, eu ainda tenho muito vaidade, eu ainda tenho isso, aquilo, outro, ainda me falta paciência. E se eu não faço força por mim, quem que vai fazer, gente? A gente só muda um. Não é assim? Só um. Nossa. A gente não muda o outro. Às vezes o outro quer que a gente mude. Mas a gente consegue? De forma alguma. Às vezes o moço dá uma mudada no começo do namoro para agradar a moça. Não é assim? Dá uma mudadinha aqui e tal, vou dar uma segurada no jogo da bola, né? Não vou tomar aquela cervejinha todo dia, só de vez em quando, vou dar uma agradada na moça, vou pentear o cabelo, vou pôr uma roupa bonita, vou namorar. Depois o tempo vai passando, ele vai se tornando aquilo que ele sempre era. Não é assim? É o príncipe que virou o sapo. É desse jeito. O príncipe vai virar o sapo porque ele é o que ele é. No começo ele está fazendo alguma coisa que não é verdadeira. E a moça também. Então depois que se juntou, está morando junto, vão descobrindo um defeito do outro. E por isso que ele se separa tão rápido.
Por esse motivo e por um outro motivo. Hoje as moças, elas são competentes. Elas se sustentam. Elas vão trabalhar, às vezes não. Na maioria das vezes até já ganham mais que o homem. Elas não são mais dependentes do homem como era minha mãe, por exemplo. Se minha mãe queria separar do meu pai, não podia. Porque quem sustentava a casa era meu pai. Então, aí já põe um empecilho para separar, né? Então meu pai podia falar o que quisesse, fazer o que quisesse, que ela aceitava tudo porque era uma dependência econômica. Hoje em dia já não é mais assim. Ah, não existe ainda? Existe, lógico que existe, mas muito menos do que era antigamente. Por isso que a gente vê muitos divórcios hoje em dia. E ninguém quer suportar o outro. Ninguém quer aguentar o outro. Então são coisas que nós devemos observar em nós. E essas coisas não causam doença. A doença, o sentimento doente, ele sempre vai atacar o nosso corpo espiritual. No Espiritismo chamamos de perispírito, o corpo espiritual. Algumas literaturas dizem que chama-se psicossoma, o corpo espiritual. E algumas outras doutrinas dizem simplesmente corpo espiritual, que é uma cópia material mais tênue do que o nosso corpo físico, mas é uma cópia. Quando a gente está com esse sentimento negativo, a gente vai agredindo esse perispírito, vai agredindo esse perispírito, vai agredindo esse perispírito, e ele vai refletir na carne. Não tem jeito, ele reflete na carne. Então o único jeito que a gente tem de se curar é se modificar. Não adianta só tomar remédio. Por que o câncer volta? A pessoa fala assim, estou fazendo um tratamento de câncer, por exemplo. Há muito tempo lá tratando câncer, faz quimioterapia, faz cirurgia, aquele inferno, a pessoa sofre. E o sofrimento é sempre o professor, nos dizia Bezerra de Menezes. Bendita seja a dor, minha professora, nos dizia Bezerra de Menezes. Ela fez, se tratou, teve fé que ia ficar boa, ficou boa. A pessoa ficou boa. Só que ela não foi lá e modificou o sentimento dela. Às vezes um perdão, às vezes uma irritação permanente, às vezes uma raiva. O que acontece? Ela cura o corpo, mas não cura o sentimento? Volta. A doença volta. Então a gente que se aflige sozinho. Eu costumo dizer que a gente anda com a chibata na mão. A gente pega a chibata, está com ela na mão, e a gente vai dando nas próprias costas. A gente se bate. A gente é assim. É muito triste isso. Então a gente tem que observar essas coisas. Essas coisas são sutis. Nós temos que olhar para elas. Mas Fábio, então tudo que acontece na nossa vida é causa nessa vida? Não. Existe a causa anterior das nossas aflições. Quais são as causas anteriores? Tudo aquilo que a gente fez na outra vida, que a gente tem que resgatar nessa. Pode ser na nossa vida, na nossa antiga vida material, ou pode ser na nossa antiga vida espiritual. Não entendi nada. Vou explicar. Você sabe a diferença de prova e expiação ou não? Não. Prova. Porque todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Não é assim que a gente fala? Prova é tudo aquilo que eu aprendi na espiritualidade. Faleci, fui lá para a espiritualidade. Passei o que eu tinha que passar, fui para a escola espiritual. Lá na escola espiritual me ensinaram determinado um monte de coisa. E eu aprendi em determinada aula que se eu passasse por determinada situação, eu adiantaria a minha evolução espiritual. Olha que legal. Aí vamos preparar o meu roteiro reencarnatório. Porque a gente faz um roteiro, sabia, gente? Faz um roteiro. A gente faz um monte de promessa. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo outro. Só que depois a gente esquece. A gente prometeu. Mas a gente faz um monte de promessa. É o roteiro de viagem, né? Isso aí. Depois volta. Faz um monte de... Então a gente pede. Olha, eu não aprendi determinada coisa. Olha,
meu mentor espiritual. Eu gostaria de passar por isso, porque isso vai me adiantar muito a minha evolução. Então a prova geralmente ela é voluntária, né? Eu me ofereço para sofrer. Então se a gente se oferece para sofrer, a gente não está nem lembrando, o que a gente faz? A gente reclama. Porque a gente reclama de tudo nessa vida. Se está sol porque está sol, se está frio porque está frio, se está chovendo é porque está chovendo. Não é assim? Então a gente é reclamão. A gente reclama das pessoas que elas não fazem o que a gente quer, aí a gente se decepciona com essa pessoa, e a decepção é nossa, não é do outro, porque a gente se decepcionou com o outro porque a gente quis. A causa não foi o outro, a causa é nossa. Olha só, a causa é sempre nossa. Então isso é prova. Então a prova é aquilo que eu peço para passar. E expiação? Expiação é diferente. Expiação é aquilo que eu preciso passar. Eu preciso me redimir. Com o outro? Com Deus? Não. Eu preciso me redimir com uma pessoa. Lembra aquela pessoa que se você modifica? É você mesmo. Nós temos que nos redimir um com o outro, mas a redenção maior é sempre nossa. E geralmente o núcleo familiar no qual a gente está inserido, o núcleo de amigos dos quais nós temos, o núcleo do centro religioso do qual nós estão ligados a processos expiatórios. Como assim, Fábio? Vocês acham que vocês reencarnam só como pessoas lindas e maravilhosas e amadas? Olha a família, vamos olhar a família, vamos olhar o nosso núcleo familiar. Tá tudo bem lá? A gente não briga com ninguém? Tá tudo tranquilo? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, coloca os desafetos próximos, para que eles possam se resolver um com o outro. É assim que é. A gente veio aqui para isso. Então, se a gente não perdoa e se a gente não faz a nossa parte, a gente está falhando com Deus e conosco. É lá no nosso núcleo familiar que está a maior expiação. Se vocês forem lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar lá: não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Esse capítulo é intitulado A Moral Estranha. Certo? Mas vamos lá, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Primeiro a gente estranha que Jesus disse isso. Pô, Jesus veio trazer divisão, pegar uma espada e partir no meio. Esquisito, não é? Bem esquisito. Depois ele continua: eu vim trazer o pai contra o filho, eu vim trazer a mãe contra a filha, o irmão contra o irmão, a nora contra a sogra. Foi Jesus, hein? Não foi eu. Começou lá com Jesus a história da sogra. O que ele quer dizer com isso? Na nossa família vai ter pessoas que não são difíceis de aceitar e de entender. Só que a gente tem que fazer o nosso melhor para se entender com essa pessoa. Quando Jesus disse isso, Jesus disse mais para frente: caminha com teu inimigo não só 1000, mas sim 2000 passos até que te afinizes com ele, nos disse Jesus. Então, nos afinizar é um dos motivos de estarmos aqui reencarnados no orbe terreno. A gente tem que buscar essa afinidade. Senão a gente vai viver sempre nessa aflição do outro, não nossa, porque a nossa aflição é sempre do outro. A gente é mestre em pôr a culpa no outro. Aconteceu isso comigo por causa do outro, isso é comigo por causa do outro, que o outro não sei o que, que o outro não sei o que. É sempre o outro, a gente é sempre bam, a gente nunca faz nada. O outro que é difícil para mim, eu nunca sou difícil para o outro. Não é assim? A gente pode ter certeza, se alguém me é difícil, eu também sou difícil para o outro. É chumbo trocado. E se eu não fizer a minha parte, vai reencarnar de novo?
Até fazer. Porque Deus não dá reiteradas oportunidades de fazermos o que a gente tem que fazer. E se às vezes não deu certo, por exemplo, marido e mulher, vou colocar um marido e mulher. Não deu certo. Era para eles ficarem juntos essa vida inteira. Eles prometeram. Prometeram que iam receber 3 filhos, parari, parará, que a vida ia ser assim, 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 assada, assada. Na metade do caminho, se separaram. Não se suportaram. Porque já eram desafetos do passado. E esse desafeto, apesar da gente não lembrar, está gravado no nosso coração, no nosso subconsciente. Está gravado, está na nossa cabeça. Então Deus vai falar assim, não deu certo. Marido e mulher, né? Vou mandar agora um mãe e filho. Por que ele manda um mãe e filho? Porque o filho a gente não pode largar, né? Não é que nem o marido. Vamos largar esse traste aqui. Tem esse pai, esse mãe, esses irmãos. Não é? Então ele vai afunilar o negócio. Aí ele pensa assim, qual que é o amor mais próximo de que Jesus teve por nós? É o amor, na minha opinião, da mãe pelo seu filho. Porque a mãe tudo suporta. A mãe tudo perdoa, não é assim? Você vai lá na fila do presídio, o cara pode ser o pior cara do mundo. A mãe dele está lá. Passando por uma humilhação às vezes, para ver aquele filho que não fez nada certo a vida inteira. Ela está amando. Ela está amando. E às vezes esse amor salva, redime, aproxima. Para isso que a gente veio. Então façam a parte de vocês. Você tem aquele tio que é difícil? Aproveita que é só tio, porque na outra vida pode ser irmão, né? Não faz aquele negócio, mãe, tio vai vir aqui domingo? Vai, então não vou aí não. Porque não quer ver o tio. Vai lá, faz as pazes com o teu tio, faz as pazes com o seu irmão. Mas ele não quer fazer as pazes comigo. Faz a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. A parte do outro você não consegue fazer. Então vai lá e faz a sua parte. Então a família geralmente é uma luta expiatória. Como é algum defeito físico, por exemplo. Você acha que Deus vai castigar uma pessoa para ser cega uma existência inteira aqui na Terra, uma reencarnação inteira aqui na Terra, porque ele é mau? De forma alguma. Deus não castiga. A nossa mãe mentiu para nós. Quando a gente era criança lá e fazia uma coisa errada, a mãe virava e falava assim, Deus vai te castigar, moleque. Não é assim? E já voava um tamanho. Minha mãe era campeã olímpica de arremesso de tamanho. Ela não errava uma. Catava o tamanho, podia estar 50 metros dela, acertava na cabeça. De madeira, hein? Não era havaiana, não. Você dá risada, né? O castigo era de Deus, né? E a putaria era certeira. Certeira. E a gente está gravado no nosso subconsciente o que é certo e o que é errado, não é assim? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Está gravado dentro de nós isso. Está lá. E a gente faz errado às vezes porque a gente é teimoso. E Deus é tão bom, tão misericordioso, tão grandioso, tão maravilhoso, que nessa oportunidade bendita que a gente está tendo aqui, a gente não lembra do que o outro fez para nós. A gente não lembra do que a gente fez. Se eu tenho alguma enfermidade física, algum problema físico ou mental, eu não lembro porque eu sou que aconteceu aquilo comigo, para que eu possa recomeçar. Se aquele filho que eu recebo dentro da minha casa é difícil para mim, e eu não lembro o que ele me fez para mim, e eu não lembro o que eu fiz para ele. Não é bênção? Já pensou que dificuldade a gente saber que alguém nos traiu e está dentro da nossa casa? Que alguém nos roubou, que alguém nos matou e está dentro da nossa casa? Será que a gente não ia ser muito mais difícil? Então o esquecimento do passado é bênção divina, é misericórdia de Deus. Então se alguém quiser fazer regressão, não fala para mim que senão apanha. Porque se fosse para a gente lembrar, se fosse para a gente saber o que a gente foi na outra vida, a gente nascia sabendo. Deus não quer assim. Deus nos está dando uma oportunidade de fazer de novo, de recomeçar. É assim que é.
Por isso que eu não lembro das besteiras que eu fiz. Como que eu ia perdoar e conseguir o perdão? Como às vezes eu ia me perdoar? Porque às vezes a gente não consegue nem se perdoar da besteira que a gente fez, não é assim? Nossa, eu fiz agora uma grande. Que besteira grande que eu fiz. E agora? Vou ter que ir lá pedir perdão. Não é assim? Já pensou a gente lembrar o que a gente fez de mal? Por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que nós esqueçamos. Vou entregar para vocês um livro em branco, para vocês escreverem outras páginas, diferente das páginas que vocês escreveram no passado. Porque todos nós somos criminosos do passado. Todos nós. Se for espírito, então era os piores. É verdade. E a gente vem para o centro para adquirir conhecimento, às vezes, não é? Às vezes a gente vem pela dor, na maioria das vezes. A gente vem porque a gente está passando por algum problema. E quando a gente está passando por algum problema, a gente volta os nossos olhos a Deus e a gente procura uma casa religiosa, seja ela qual for. E a busca do conhecimento da espiritualidade nos traz responsabilidade. Porque depois a gente não vai poder alegar que a gente não sabia. A gente tem que pôr em prática aquilo que a gente está aprendendo. Isso é sabedoria, porque não adianta só ter o conhecimento. O conhecimento sem a prática não é sabedoria. Tem pessoas que não têm conhecimento, não têm cultura, vamos dizer assim, e tem muita sabedoria, não é verdade? Muita sabedoria. E tem pessoas que têm muito conhecimento, mas têm muito pouca sabedoria. Porque usa o conhecimento para se exaltar, para ser exaltado. Já passou essa fase da gente ser exaltado. Porque quando a gente busca isso e a gente não tem, a gente fica triste, a gente fica depressivo, nós nos tornamos carentes. Carência, gente, é uma prova do nosso orgulho. Nossa, Fábio, carência é prova de orgulho? Claro que é. O carente é assim. Não falei isso ontem. Coitadinho de mim. Olha para mim como eu sofro. Me ajuda. Meu problema é o maior que tem. O carente é assim. O carente é ciumento. Olha, ele está amando mais o outro do que ele ama mais o outro do que eu. O carente é assim. Nunca está satisfeito com ele e com Deus. A gente tem que parar com isso. Nós temos que ser suficiente em nós. Felicidade não é algo que buscamos fora de nós. Por isso que nos foi dito que a felicidade não é deste mundo, no meio espírita. Não é assim que dizem? A felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque a gente invariavelmente busca a felicidade nas coisas e nas pessoas. Olha só. E toda vez que a gente busca felicidade em coisa e em pessoa, a gente nunca encontra. Porque ela não mora lá. Felicidade está em nós e em Deus. E a gente busca Deus na nossa pequenez através de Jesus, não é assim? Nós precisamos dele para ser nosso guia e modelo. Ou não? Eu preciso. Quando eu estou aflito, eu vou lá no Evangelho. Né? Quando eu estou mais aflito ainda, alguém fala assim, ô Fábio, vai lá fazer uma palestra desse tema aqui, eu vou lá e falo assim, poxa, esse tema aqui era para mim. Porque às vezes eu tenho encomenda, né? Assim, falar disso aqui, toda vez que me pedem um tema é sempre para mim primeiro. Eu estou precisando ouvir aquilo. E às vezes eu até sei, mas eu não ponho em prática na minha vida. E tudo isso que eu falei para vocês, eu tenho certeza que vocês sabem. Só falta pôr em prática na vida para ser mais feliz. Buscar essa resignação. Resignação é a palavra-chave para adquirirmos a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque entrarão no reino de Deus.
Então, sem humildade, a gente não vai chegar no reino de Deus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Olha só, Jesus já falava de mansetude, de virtude, de adquirir virtude para herdar não o planeta dos puros, para herdar a terra, que vai mudar de patamar daqui a pouco. A gente tem que estar junto com ela, senão a gente vai reencarnar em outro lugar. A gente quer continuar pelo menos aqui, né, gente? Tem internet já. Já pensou nos mundos primitivos? Tem churrascaria. Opa! Graças a Deus. Lá tem que caçar para ver churrasco. E a resignação é uma coisa complicada, não é? Você sabe direitinho o que é resignação? Quem que fala para mim o que é resignação? Nós somos resignados. Tem muita gente que confunde resignação em ser conformado com as coisas. Só que não tem nada a ver com isso. Tem uma oração que ela é belíssima, chama Oração da Serenidade. É a oração que eles ensinam nos grupos de apoio de pessoas que tentaram um suicídio, que têm pensamentos suicidas, que têm depressão. Né? É um trechinho dessa oração, é assim: Pai, dai-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que acontecem em minha vida. Primeiro aspecto. Segundo aspecto: Pai, dai-me a força para que eu possa mudar as coisas que eu posso. E por último, Pai, dai-me a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Pois não. Porque se conformar não significa aceitar e mudar, né? Se conformar é falar assim: ah, tá assim, tá tudo bem. Não vou fazer nada. Estancado, né? Certo? Aquele negócio do emprego que eu falei. Pô, o cara quer mudar de emprego, mas o cara não faz nada para mudar de emprego. Né? Então, isso ele pode mudar. Por isso que a segunda frase é: Pai, dá-me a força necessária para mudar as coisas que eu posso. Tem coisa que eu não posso mudar. Por exemplo, morreu um ente querido. Eu posso mudar isso? Não. Não posso mudar. Não é? São coisas que às vezes a gente tem até dificuldade de aceitar na nossa vida. Eu costumo sempre dizer assim: morreu um ente querido. Eu não posso mudar, mas eu posso mandar boas vibrações. Posso mandar saudade, posso mandar o meu beijo, aquela saudade positiva, aquela coisa boa. Aquela coisa... Sentimento bom, né? Aquele sentimento positivo. E se eu só chorar e me lamentar? Ah, meu Deus, eu não posso viver sem essa pessoa. E choro todo dia, e vou no cemitério, e me abraço lá na lápide. O que eu estou mandando para essa pessoa? Desespero. Aí não pode fazer nada do outro lado. Às vezes, porque a gente morre, gente, vamos supor que a gente desencarnou de uma doença. Aquela história que a gente ouve lá no velório, morreu, descansou, é conversa, né? Conversa fiada. Caiu do cavalo quem acha isso. Você morre com uma doença, você vai continuar com essa doença na vida espiritual. Qual que é a diferença? O que não tinha cura aqui, lá vai ter. Ah, qual que é o tempo da cura? A tempo da sua reforma do seu sentimento, que a gente estava conversando lá no começo. Porque se eu morro e meu sentimento ainda está doente e eu desencarnei, enquanto eu não consertar esse sentimento, eu vou continuar doente até na espiritualidade. Eu vou ficar lá no hospital da espiritualidade sofrendo. É lógico que lá eles vão ter ferramentas melhores, vão ter psicólogos melhores, vão ter pessoas melhores, mais preparadas, para que a gente obtenha a cura. Mas para a gente obter cura e cuidar da gente, a gente tem que ter a paz do outro. Qual que é a coisa mais valiosa que a gente pode fazer para quem a gente ama e quem a gente desencarnou? Olha, gente, vá em paz, que aqui está tudo bem. Eu vou em frente. E um dia a gente se reencontra. Tinha um amigo querido, Manolo Quesada, que ele falava assim: cara, lá na espiritualidade a gente vai se reencontrar e a gente vai se reconhecer pelo brilho do nosso olhar, porque o perispírito muda. Às vezes a gente desencarna na fé,
E lá depois que a gente morre, a gente fica bem, a gente está mais novo. Eu, por exemplo, não vou querer mais barriga. Lá na espiritualidade, não vou querer mais barriga. Vou falar, não. Tem churrascaria. É. Vão me dar aqueles caldinhos lá, vou ter que me contentar, quem sabe eu perco a barriga. E é assim, gente. Então a gente tem que dar paz para aquele que precisa de paz, para a gente também ter paz. Porque a gente tem que continuar. Então isso eu não posso mudar. Eu nasci, por exemplo, tem uma história muito legal do Chico. Ixi, já passei da hora. Vou mais um pouquinho, já termino. Tem uma história muito legal do Chico. Vocês já ouviram aquela história daquele menino que não tinha os 2 braços? Vocês conhecem essa história? Para quem não conhece, vai rapidamente e resumidamente. Eu não conheço. Tinha uma mulher muito pobre, ela morava num casebre e ela tinha um filho que não tinha os 2 braços. O filho dela. E além de ela não ter os 2 braços, ele também tinha uma demência. Né? E ela muito pobre, extremamente pobre. Então ela recorreu ao Chico. Ela falava, Chico, me ajuda. E o Chico sempre ia lá, uma vez no mês, levava lá o alimento e tal, fazia uma oração, levava um conforto para o coração daquela mulher e daquele menino. Um belo dia a mulher chega desesperada no centro. Chico, estão dizendo que vão cortar as pernas do meu filho. Ele pegou uma infecção e vou cortar as 2 pernas do meu filho. Bom, o menino já não tem os 2 braços, já não pensa direito. E ainda vai ficar sem as 2 pernas. Aquela mulher entrou em desespero. E o Chico junto. Emmanuel, pelo amor de Deus, ajude esse menino. Não deixa que isso aconteça. É muito sofrimento, pai. Aí Emmanuel falou assim, Chico, larga de ser mole. Esse menino, em outras vidas, ele já se suicidou muitas vezes. E no fundo da casa dela passava um córrego, um riozinho. E o menino já estava pensando em se jogar no rio para tirar a própria vida. Então a gente providenciou essa infecçãozinha nas 2 pernas, para que assim ele não possa fazer isso. Para que ele possa terminar a sua reencarnação retificadora. Então muitas vezes a dor aparente, na realidade é bênção na nossa vida. É que a gente não tem coragem de suportar. A gente pode até ter medo, mas a gente tem que se encher de coragem. A gente se enche de coragem com Cristo. E a nossa luta diária, das coisas que você pode mudar, a gente tem que ir em frente. E a gente tem que ter essa sabedoria de saber o que eu posso e o que eu não posso mudar. A gente tem que pensar. E quando tiver muito dolorido, quando tiver muito difícil, lembrem de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tomai o meu jugo, porque ele é suave, e o meu fardo, porque ele é leve. Nos disse Jesus. Esse é o caminho. E ele mesmo nos disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Vós sois deuses, tudo que eu faço vocês poderão fazer e muito mais. Então ele acredita nas nossas potencialidades, ele nos aguarda, ele nos ensina, ele nos olha. Nunca estamos sozinhos. Nunca. Jesus é conosco sempre, todos os dias. Quando nos reunimos para falar dele, ele está conosco. Quando abrimos e fazemos o evangelho no lar, ele está conosco através dos benfeitores espirituais. Ele não vai deixar que nenhuma de suas ovelhas desgarre do seu rebanho. Porque ele é assim. Ele não desiste nunca. Então vamos em frente. Com Jesus. Muita paz a todos. Obrigado.